Olá, paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. O dia que você, jovem, pode falar aqui dentro, por isso que a gente diz, fala jovem. O dia que você, que não é tão jovem mais assim, mas que está com a juventude aqui dentro da cabeça, o dia que você assiste, participa, aprende, até que seja para dar conselhos aos seus filhos, aos seus netos, aqueles mais jovens que estão perto de você, e você fala assim, eu assisti no programa O Dia da Minha Mocidade, e lá o pessoal falou assim sobre esse assunto. Então, aproveita, aprende também, isso é muito bom, a gente continua crescendo sempre, continua evoluindo sempre no que diz respeito à nossa vida profissional, à nossa vida familiar, os aspectos que estão à nossa volta e, claro, a nossa vida espiritual também. O Senhor sempre nos dá experiências cada vez mais profundas com Ele. Seja bem-vindo ao programa Os Dias da Minha Mocidade. Se estiver no YouTube, não esqueça, curta, comente, compartilhe. E se você estiver nos acompanhando dentro da programação da TV Manaim em outra plataforma, esse programa, eu posso garantir, é uma bênção para você. É muito interessante de assistir, como, aliás, são todos os demais da TV Manaim, da programação TV Manaim. Vamos ver quem está aqui no estúdio hoje? Então aqui você vê essa turma jovem, bonita, que está presente ao estúdio hoje. Nós estamos numa sequência do programa da semana passada. Daqui a pouquinho o Daniel vai comentar sobre isso, você vai entender o que é que eu estou dizendo, mas eu quero começar cumprimentando a nossa convidada, a doutora Roberta Carimã. Roberta, paz, Senhor, seja bem-vinda. A paz, Senhor Jesus, a todos. O pastor Josias já me apresentou. É uma alegria estar aqui neste programa, falar para o público jovem. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente não fala só de direitos e deveres, mas também a gente fala de propósitos, conquistas e nada mais do que falar do início da carreira dos nossos jovens. Muito bem. Meu colega Daniel Bravin, seja bem-vindo, alegria tê-lo aqui conosco, a paz do Senhor. Obrigado, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, a Roberta, aos jovens que estão no estúdio, a paz do Senhor, e também aqueles que estão em casa, do outro lado da tela. Nós, com muita alegria, estamos no episódio 2 do programa Ambiente de Trabalho. Na semana passada, nós tivemos várias dicas que foram preciosas e, com certeza, este programa, com certeza, continuará a edição, que é maravilhosa. Muito bem. Então, ambiente de trabalho, inclusive a Raíssa deu depoimento muito bonito dela em relação à Rádio Manaim, onde ela trabalha. Se você, porventura, não assistiu o programa da semana passada, entra no YouTube, assista, porque é interessante, você vai ver a continuidade dele hoje aqui. Daniel, vamos seguir então com os nossos jovens? Vamos seguir. Eu estava até brincando com a Raíssa antes, que eu falei que acredito que 100% dos colegas de trabalho dela participaram do evento Trombetas e Festas. Né? Isso, muito bom. Vamos começar então com os jovens, eles vão se apresentar e fazer a sua pergunta. Pai Senhor, meu nome é Ana Lúcia, eu sou da Igreja de Duque de Caxias, no centro de Vitória, do Ministério do Pastor Márcio Coelho. E a minha pergunta é a seguinte: para o jovem que está começando a carreira, o mercado de trabalho, a vida profissional, quais são os desafios enfrentados? A geração que está entrando hoje no mercado de trabalho enfrenta desafios muito complexos, superiores ao da geração de 10, 20 anos atrás. Exigência muito alta para cumprimento de metas, prazos, muita informalidade também nos contratos. Às vezes o jovem acaba tendo que fazer bicos, faz contrato por pessoa jurídica, mas às vezes não sabe o que deve estar ali previsto. Estágio mal elaborado, às vezes acaba que o jovem não aprende tanto no estágio assim. E também dificuldade de separar a vida pessoal da vida do trabalho, a vida profissional. Mas esse é um desafio que todos nós enfrentamos com a tecnologia, a modernidade, trabalho em home office, o WhatsApp. Mas o que eu sempre oriento é que o jovem tenha conhecimento. Informação é a chave de tudo. Se o jovem vai trabalhar como empregado, ele tem que saber os direitos e os deveres dele. Se ele vai firmar um contrato como pessoa jurídica, saber o que pode ou não estar previsto no contrato. Se ele está fazendo um estágio, quais são as regras de um estágio bem estruturado. Por isso que a informação é a chave de tudo. E é interessante, doutora Roberta, essa abordagem que você fez aqui sobre informação, porque nunca houve
tanto acesso Exato. à informação como nós temos hoje. Eu me lembro de uma situação muito engraçada, onde algumas pessoas de mais idade sentadas assim, e havia uma jovem ao lado, e essas pessoas comentavam sobre a escalação de um time de futebol da década de 60. E eles tinham isso na cabeça, né? E essa jovem ficou impressionada como é que eles decoraram a escalação de um time de futebol da década de 60. Eu falei para eles, olha só, naquela época ficava-se 3 horas, 4 horas sentado, um grupo de amigos, conversando sobre futebol. Sim. Não existia esse volume de informação que tem hoje. E a cabeça das pessoas, a cabeça muitas vezes já se condicionou, isso é uma realidade de um comportamento do ser humano, já condicionou o seguinte, você tem à mão todas as informações que você precisa. Então as pessoas já não estão mais querendo guardar essas informações na cabeça, porque Exatamente. com um comando simples, você tem essa informação. Muito bem, isso é uma realidade, não é objeto da nossa discussão aqui agora, mas o que eu quero dizer dentro disso, que a doutora Roberta acabou de dizer, é que você não precisa mais entrar numa realidade nova no mercado de trabalho sem saber o que você vai encontrar. Exatamente. Você pode fazer uma pesquisa, você pode procurar informações, você tem nos mecanismos que estão à disposição, nas plataformas que estão à disposição, uma série de informações que você pode ter ali do que você vai enfrentar, do que você vai encontrar sob diversos aspectos. E ali, eu vou usar a expressão conselhos, muito interessantes para o enfrentamento desse novo momento. Tá? O que você não pode é entrar sem estar sabendo, sem tentar, mais uma vez a palavra-chave, informação, sem ter a informação do que você vai viver lá dentro. Você tem que entender e isso está disponível para todo mundo. Amém? Vamos continuar então? Vamos seguir sim. Próxima pergunta aqui no estúdio. A paz do Senhor, meu nome é Stephanie Braga, sou da Igreja da Rua 7, no centro de Vitória, ministério do pastor Wellington Contiá. E a minha pergunta tem até um pouco a ver com esse seu último comentário, pastor Josias. Como o jovem pode lidar, como o jovem pode administrar a ansiedade, o medo de não ser bom o suficiente no ambiente de trabalho que ele esteja começando, mesmo tendo tantos acessos à informação, tantos recursos à disposição hoje em dia, como que o jovem pode lidar com a ansiedade, com o medo de não ser bom o suficiente? Porque mesmo tendo tudo isso à nossa disposição, às vezes a vida é tão corrida, o externo às vezes torna tão pesado pra gente, né? Acaba interferindo na questão do trabalho, no profissionalismo. Mesmo a gente tendo tantos recursos assim, o jovem fica ansioso, fica preocupado de não ser bom o suficiente no ambiente de trabalho. Como que o jovem pode lidar com isso, com essa pressão externa, mesmo tendo tantos recursos à disposição? Eu costumo dizer que a ansiedade é quase que uma epidemia profissional. Hoje, com os avanços tecnológicos, as informações chegam de forma extremamente rápida, como o pastor Josias pontuou, mas primeiramente a gente tem que começar organizando, organizar sempre o que for possível. Tenha planejamento diário, planejamento semanal, e isso tira a ansiedade, porque te dá previsibilidade. Eu sou mãe, né? Então a gente fala, criança tem que ter rotina, exatamente por conta da previsibilidade. Ela vai saber a hora que ela vai acordar, que ela vai estudar, que ela vai brincar, que ela vai para a escola. Então gera essa sensação de conforto, de previsão mesmo do que vai acontecer. Você já se programa para o que vai acontecer. Também quebrar metas grandes em pequenas tarefas. Em vez de você pensar numa meta, às vezes, intangível aos seus olhos, surreal, distante, pense, o que eu posso entregar bem feito hoje, que faz parte de uma meta maior. E também limite a comparação. Em vez de ficar olhando rede social, se comparando com uma vida, um sucesso irreal, às vezes muito distante seu, coloque a sua ansiedade
diante do Senhor. Em vez de ficar se comparando, vai buscar ao Senhor com base na palavra, que isso vai também ajudar na ansiedade. E outra coisa também é cuidar do corpo. Eu não sou profissional da área da saúde, mas nós sabemos, isso aí é incontroverso, que uma boa alimentação, um sono de qualidade, auxiliam no controle do estresse e da ansiedade. E como eu já falei, por fim, colocar diante do Senhor mesmo tudo aquilo que gera anseio, que gera ansiedade para o nosso coração, porque o Senhor certamente nos auxiliará. Eu sempre gosto de puxar, doutora Roberta, um ponto, né, um aspecto que o nosso convidado traz à borda aqui. Um deles que você falou, perfeito, na minha opinião, sua resposta, mas um deles que você abordou é interessante, que é a comparação de rede social. Olha só, às vezes a grama do vizinho parece mais verde que a nossa, mas a casa dele está toda bagunçada. Né? Então, rede social é o lugar que as pessoas postam o extraordinário. Né? É uma foto de um momento que nunca, não vou dizer nunca, mas não necessariamente reflete o que está acontecendo no coração e na vida da pessoa. Tá? Então, muita gente, inclusive esses influenciadores, eles alugam um carro de luxo para tirar uma foto. O carro não é dele. Exatamente. Eles param de frente a uma mansão ou alugam um espaço dentro da mansão, mas ali não é o lugar que ele mora. Então há muito de irrealidade dentro dessa questão de redes sociais, só para pontuar um dos aspectos que a doutora Roberta trouxe aqui sobre questão de ansiedade por comparação. Mas vamos lá, a gente agora vai para uma cidade aqui do estado do Espírito Santo chamada Marilândia. E de lá, da igreja de Marilândia, o nosso irmão jovem Lucas Gabriel Zanoni tem uma pergunta a fazer. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Lucas Gabriel Zanoni e sou da Igreja Cristã Maranata de Marilândia, do pastor Luciano Manente. E a minha pergunta para hoje é: quais são os sinais práticos que indicam a hora de buscar novos caminhos profissionais? Amém, Lucas. Obrigado por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí em Marilândia, aqui no estado do Espírito Santo. Doutora Roberta, eu estou num caminho profissional, de repente há sinais que dizem está na hora de mudar. Quais são? O cansaço, às vezes, é normal, faz parte daquela fase da vida que vocês estão vivendo. Mas existem situações que devem ser ligadas a um sinal de alerta, como, por exemplo, um adoecimento constante. A pessoa tem crises de ansiedade, pânico, perda de sono por conta do ambiente de trabalho. Também um ambiente claramente tóxico. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu acho que ela é mais didática para vocês entenderem o que eu estou falando. Ambiente tóxico no sentido de ter ameaças, ouvir palavras que não são verdadeiras. E isso tudo gera, né, um problema, uma insegurança para o jovem e também outros problemas, como eu falei, ansiedade, acaba comprometendo a saúde. E também, às vezes, a falta de perspectiva. Às vezes o jovem está numa instituição, numa empresa e percebe que ali não há espaço para o crescimento dele, que às vezes é natural, às vezes a empresa tem uma limitação mesmo. Então, talvez seja a hora de pensar em uma nova colocação profissional. E por último, entendo quando você trabalha num local que tenha valores que possa comprometer o seu caráter, a sua ética, quando há situações ilegais, que aí começa a colocar inclusive a sua fé em questão. Então, nessas situações, cabe o jovem repensar, mas assim, pastor, não é, vou sair da noite para o dia do meu trabalho. Não é assim. Tem que ter fé e prudência. Coloque diante do Senhor, organiza a sua vida financeira primeiro. Será que eu já tenho condições de sair do meu trabalho? Ou eu preciso me planejar financeiramente? Preciso primeiro fazer um outro curso para eu mudar de área? Então, tem que ter fé e prudência. Muito bem. E, aliás, se você quiser fazer um recomeço, assiste o programa da semana passada, porque ela falou o que é que precisa fazer para planejamento de carreira, tá? Vai lá, porque complementa essa resposta de uma maneira muito interessante, você não pode perder. Mas vamos continuar, Daniel, com o nosso pessoal aqui? Vamos continuar assim com a última pergunta aqui no estúdio. A paz do Senhor, irmãos.
Meu nome é Eduardo, sou da Igreja Central de Colatina, do Ministério do Pastor Nilson. Tenho duas perguntas, doutora Roberta. A primeira é a seguinte: como nós devemos agir diante de um colega de trabalho que vem a nós procurar um conselho espiritual de forma espontânea? O que eu posso ou não posso fazer diante dessa situação, respeitando a ética e o ambiente de trabalho? E a segunda pergunta é a seguinte: o servidor público, ele tem um papel de representar o Estado. E o nosso Estado brasileiro é um Estado laico. Então, de certa forma, nós devemos ser imparciais nas nossas ações religiosas. Como um servo do Senhor que exerce um cargo público pode, dessa forma, exercer a sua fé, respeitando o princípio do Estado laico? Se um colega te procura espontaneamente, querendo conselhos, você vai dar atenção, ouvir, falar com base na palavra. Mas foi como a gente falou no programa passado, né, pastor? Às vezes o nosso testemunho vai dizer mais que um discurso. Então é importante nós testemunharmos, termos uma postura ética, justa, condizentes com os valores que nós pregamos. E com relação ao trabalho no serviço público, nós temos que lembrar que nós somos servos do Senhor, representamos uma instituição. No entanto, nós não podemos vincular decisões técnicas com questões religiosas. Temos que ter esse cuidado e essa sabedoria. Muito bem. Respondi de maneira bem objetiva e interessante essa manutenção da postura, daquilo que é a sua experiência em ambos os casos. Isso é algo que tem que fazer parte da nosso entendimento de servos do Senhor dentro do ambiente de trabalho. Bom, a gente está se encaminhando agora para o encerramento e sempre a gente traz um texto da palavra para reflexão. E eu quero trazer um texto aqui no Novo Testamento. Semana passada eu trouxe no Velho Testamento e diretamente falando sobre o trabalho. Mas hoje eu quero trazer um texto não sobre o trabalho, mas sobre algo que você precisa ter com você no seu coração, no seu ambiente de trabalho. O texto está em capítulo 10, verso 49, que diz assim: E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A palavra que eu quero deixar para você aqui está diretamente associada a essa última pergunta e resposta também trazida pela doutora Roberta, que é o seguinte: você precisa se perguntar, ou perguntar ao Senhor: Senhor, qual o teu propósito no meu local de trabalho? Você tem o seu propósito profissional, de carreira, de construção de um patrimônio, de evolução no sentido da sua carreira profissional, do seu desenvolvimento profissional, de autorrealização. Tudo isso são propósitos, está tudo certo, é isso mesmo. Precisamos correr atrás todos os dias. Mas se o Senhor te abriu uma porta num determinado lugar, você precisa perguntar a Ele: Senhor, agora qual é o teu propósito? Por que o Senhor me colocou aqui? Há algo que o Senhor quer que eu faça enquanto aqui estiver, dentro de todos os parâmetros e princípios éticos, legais, profissionais, sem precisar fugir de nada disso. Você não precisa pegar a sua Bíblia e começar a gritar dentro da sua repartição, seu ambiente de trabalho e tal. Não precisa disso. O Espírito Santo ele age de maneira muito clara, muito equilibrada. O que aconteceu aqui nesse texto é que havia um necessitado. Esse necessitado estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão disse: não, é só Jesus Nazareno que está passando. Fica quieto, né? Não incomodes o mestre, fica calado. Isso é o que a multidão tem. Mas aos discípulos, Jesus disse: ide buscar. Você precisa estar preparado para o dia que aquele colega de trabalho seu estiver gritando, a alma dele estiver gritando por Jesus. Quando ele, num momento ali de conversa, no cafezinho, enfim, na saída do trabalho, no momento que for possível, isso ele diz: eu não estou aguentando mais a minha vida, tudo está tão difícil, a minha família, enfim. Ali você precisa ouvir a voz de Jesus dizer: ide buscar. A multidão não tinha uma mensagem para aquele homem.
Mas o discípulo tinha. Tem bom ânimo. O mestre te chama. Levanta-te. Essa tem que ser a sua mensagem, tem que estar na ponta da língua. Porque a ordenança de Jesus para você em relação a pessoas necessitadas, que muitas vezes estão no seu ambiente de trabalho, é ide buscar. A doutora Roberta disse uma coisa muito interessante. Tudo começa com o seu testemunho. Mas uma vez dado o testemunho, você pode fazer o convite. Não foram os discípulos que curaram Bartimeu, foi Jesus. Mas ele sabia onde Jesus estava. Pegaram Bartimeu pela mão e levaram até Jesus. É isso que ele espera da gente, é isso que ele espera de você, jovem, no seu ambiente de trabalho. Muito bem, a gente está caminhando para o final. Me despeço, doutora Roberta. Foi uma alegria, foi um prazer. O prazer foi Volte todo sempre. meu. Muito obrigada. Será muito bom a gente ter a sua oportunidade. participação aqui. Tá bom, Pai do Senhor? Muito obrigada. Meu colega professor. Daniel, Pai do Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Roberta. Às vezes, quando nós estamos, né, pastor, em um ambiente de trabalho, nós tentamos esconder, muitas vezes, que nós somos servos do Senhor, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que, através do testemunho, todos os dias, testemunhar a alegria que há nos nossos corações da certeza da salvação. Amém. E assim nós encerramos mais um programa. A parte 2 fica por aqui. E peço para que você não deixou o like ainda, pause o vídeo, clique no botão de gostei, compartilhe também com seus amigos, com seus colegas de trabalho e com os jovens da sua igreja. Com certeza Deus tem uma bênção para todos vocês. Daniel, você não pode terminar sem falar da equipe de produção. Ah, com certeza, pastor. Eu, Daniel, junto com Raíssa e junto com a Estela, nós formamos a equipe de produção do programa. Muito bem. Jovens, sempre serão bem-vindos à casa de vocês, tá certo? Tem um cafezinho, se quiserem tomar depois aqui da gravação do programa, tá? Mas voltem sempre que com alegria os receberemos, tá certo? Um abraço para vocês aí das igrejas, para as igrejas de onde vocês são. Bom, a gente chega então ao final dessa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Continue com a programação da TV Manaim e, se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com mais uma edição desse programa que é muito bom. Muito bom pra gente, muito bom para vocês que estão aí do outro lado. Deus abençoe, a paz do Senhor. Música